Muito bem, 7h34 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje, sempre o renovado prazer de receber aqui o professor Alcimar Ribeiro, economista e professor da UENF, que vem para falar com a gente sobre vários assuntos importantes aí, referente a essa economia nossa que tem sido bem complicado entender tantos consecutivos reajustes aí de combustíveis. Professor, eu trago o bom dia do senhor, mais uma vez o agradecimento de toda a nossa equipe pela sua gentileza e paciência, e seja sempre bem-vindo. Eu não sei se essa é a terceira vez, se vai dar direito a pedir música ou se já passou de 3. Se for, de qualquer maneira, o senhor já tem sempre direito aqui nesse programa. Bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo aí. É sempre um prazer, né? Já algumas vezes tive a oportunidade de estar com vocês, conversando, né? Especialmente sobre nossa região, e isso é muito bom. Mas bom dia a todos, e é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Bom dia, professor. Deixa eu só registrar aqui o placar o placar da votação lá com relação à lei que torna os templos religiosos... Está preparada para atender e implantar as necessidades... Em serviço essencial, foram 13 votos a favor, tá? Só para registrar o placar, 13 votos, bem ali no limite, né? 7 abstenções, 2 votos contra e 2 ausências. Uma do Rafael Twin, que já tinha justificado por problema de saúde, e outra do Silvinho Martins, que estava fora do plenário na hora da votação. Então, 13 votos no limite ali, a aprovação. Então dá para ver que realmente foi uma questão polêmica. E por falar em polêmica, vamos para uma polêmica que dói no bolso da gente, professor Alcimar, que é essa questão da mudança constante, né, no preço de combustível. O que está acontecendo nesse cenário nacional, com o impacto do cenário internacional, por óbvio, com relação a essa mudança de preço tão constante no preço das refinarias e que, claro, impacta também nas bombas? Perfeito. Bom dia, Arnaldo. Prazer grande. Realmente esse é um fora do problema plenário na hora da votação. Bastante complexo, essa que é a verdade, né? E não tem nada de novo, na verdade. É uma questão de escolha de política, né? E também eu acho que é muito importante a gente pensar o seguinte: não dá para se pensar uma economia fechada no mundo de hoje, né? Acho que o primeiro ponto é esse. A economia é globalizada, né? E dolarizada, a gente não pode esquecer disso, né? E dolarizada. E o Brasil, ele exporta commodities, entre elas o petróleo, né? Então, nós produzimos aí, hoje, em torno de 4% do petróleo que produzimos. Já chegou, esse percentual já chegou, temos de 8%, entendeu? Então, quer dizer, 30% da nossa balança comercial, da pauta da balança comercial, né, está concentrada em algumas commodities. Então, quer dizer, quando o dólar aumenta, quando desvaloriza a nossa moeda, nós nos beneficiamos com essas exportações, tá certo? No que diz respeito à questão do preço do combustível, ele já foi, na verdade, utilizado, né, no governo Dilma, é bom a gente lembrar isso, para combate à inflação. Então, existia uma intervenção forte do governo, né, e o preço não subia exatamente para impactar, vamos dizer assim, não impactar no aumento inflacionário. Essa situação levou a Petrobras a ter problemas sérios, né? Para se ter uma ideia, isso foi depois da crise de 2008, né? A Petrobras amargou prejuízos de 2014 a 2016, né? Em torno de 70, 60 e poucos bilhões de reais por conta disso, né? Só a partir de 2017, com a chegada do Pedro Paes, 2016 até 2018, né? E que ele imprimiu, na verdade, uma nova política, né? Exatamente a política que nós sempre tínhamos até agora, né? De valorização com base no dólar, né? E aí a Petrobras passou a ter resultados positivos, né? Tanto é que em 2018 a Petrobras alcançou uma lucratividade histórica, em torno de 26 bilhões, né?
Muito bem, então essa política, ela vinha sendo implementada até agora, a gente não sabe quais são os sinais para frente, né? Vinha sendo implementada e a Petrobras se reestruturou. E agora, com o aumento do dólar muito forte, já que o dólar aumentou, por exemplo, em 2020, né? Teve um aumento de quase 30%, e esse ano já aumentou 3%, isso acabou causando um certo desconforto, né? Já que realmente o aumento do dólar aumenta com o combustível e você tem aí, vamos dizer assim, aumentos em diversos segmentos, né? O transporte aumenta, naturalmente, isso leva a aumento a diversos outros setores. É um problema realmente. E aí, por pressão, mais uma vez, como o Pedro Parente sofreu uma pressão muito forte na época, né? Por pressão, mais uma vez, de diversos segmentos, o governo diz que não vai intervir e acontece o que aconteceu, né? Quer dizer, ele simplesmente, enfim, diga um outro substituto ao presidente anterior, né? Que está na gestão da Petrobras, de uma maneira complexa, complicada, né? Turbulenta, vamos dizer assim, né? E a Petrobras sente, porque, na verdade, a gente precisa entender que a Petrobras precisa de investimentos, né? E, portanto, precisa dos acionistas, né? E os acionistas são sensíveis a tudo isso. Então, quer dizer, é uma questão de política, você precisa escolher o que você quer, né? Se quer atrelar isso ao dólar ou não. A experiência mostra que não atrelar ao dólar pode ser um problema. Agora, eu vou fazer então aqui uma pergunta do grupo de WhatsApp com relação a essa questão das políticas da Petrobras. O mercado de descomissionamento brasileiro já apresenta sinais do seu início, como pode ser visto no planejamento estratégico da Petrobras no descomissionamento de poços, linhas e plataformas que prevê investimentos em 4,6 bilhões de dólares. Como ficam os reflexos da NR37 relacionados ao descomissionamento de plataformas? Desde já, meu agradecimento, professor Elias Rocha Gonçalves. Veja só, o que nós temos, muito se fala no descomissionamento, né? Mas também nós temos uma outra questão importante, né? Que eu diria que tem reflexo também da discussão anterior, né? A bacia do Pós-Sal, a bacia de Campos, né? Que foi a bacia mais importante, a bacia petrolífera mais importante do país, né? E ainda é muito importante, naturalmente, ela é uma bacia madura, ou seja, ela já tem mais de 4 décadas, né? E hoje ela apresenta uma produtividade, vamos dizer assim, inferior, naturalmente, ao pré-sal, que é uma bacia nova, e vem realmente produzindo de uma forma muito rápida, né? Uma produção bastante elevada. Então a gente tem esse redirecionamento, né? O interesse das grandes petroleiras, né? E o interesse da Petrobras, segundo o seu planejamento estratégico, pelo pré-sal. Isso é claro, né? Porque não é uma empresa somente estatal. Ela não é. Ela é uma empresa que precisa atender os interesses dos seus acionistas também. E atender interesses de acionista tem que realmente colocar dinheiro onde o resultado é melhor, não tenha dúvida, né? Então, segundo os especialistas, essas bacias maduras, esses campos maduros, eles são, na média, eles são explorados, né, até em torno de 50%, que ele pode dar em termos de produção de petróleo. Então isso quer dizer o seguinte: existem possibilidades, né, de você ampliar a capacidade desses campos. Para isso, você precisa de fortes investimentos também, que a Petrobras já, segundo o seu planejamento estratégico, né, definiu que não tem muito interesse. Está buscando parceiros menores, né, com uma melhor possibilidade de investir nesses campos maduros. Está vendo só? Se a Petrobras não quer investir e precisa arrumar parceiros, ela precisa gerar confiança. Senão ninguém vai botar dinheiro lá. Então, quer dizer, existe essa possibilidade
né, do país ainda ter investimentos importantes no pós-sal. Tá certo? Então, quer dizer, o descondicionamento é você paralisar tudo, né? Então, existe essa iniciativa nesse sentido, discussões nesse sentido, mas eu acho que a discussão mais importante aí, né, é ampliar a taxa de exploração desses poços maduros. Aí sim, isso que poderia gerar riqueza, emprego para o país, especialmente para a região aqui da Bacia de Campos. E a Petrobras já vem fazendo isso, né, com algumas plataformas, alguns campos maduros, e estão sendo vendidos a outras empresas internacionais a partir da abertura aí para exploração para o mercado internacional, não é isso? Perfeito, exatamente. Existem experiências internacionais, né, importantes nesse sentido, só que você precisa usar tecnologias importantes, né, para ampliar, vamos dizer assim, essa exploração, e precisa de dinheiro, precisa investir, né? E precisa encontrar parceiros interessados nisso. Já vem acontecendo realmente. Professor, eu queria saber a opinião do senhor com relação a essa alteração no comando da Petrobras, que a grande imprensa tem tratado como interferência do presidente Bolsonaro, né? Eu queria saber, nesse contexto, qual a sua opinião? Se o presidente age de maneira correta, como que o mercado vai reagir a essa alteração? Como você avalia nesse período de altas de combustível, pressão no consumidor, pressão sobretudo dos caminhoneiros, com ameaça até de nova greve? Nós vamos falar um pouco sobre preço de combustível mais daqui a pouco. Aí a primeira reação do presidente é trocar o comando da Petrobras. Você vê interferência mesmo de alguma forma negativa? Qual a sua avaliação de maneira geral e como você acha que o mercado vai receber essa mudança? Veja só, tudo é a maneira, né, de como você conduz a sua decisão, né? O presidente da República tinha dito anteriormente que não faria intervenção na Petrobras, apesar da pressão de diversos segmentos, né, por conta da escalada de aumento de combustível. Ele disse que não faria. E apesar de ter feito crítica, naturalmente, né? E imediatamente ele diz que algo vai acontecer. Quer dizer, o mercado é muito sensível, é preciso entender isso, né? A Petrobras é uma empresa que depende dos seus acionistas, né? Volta a frisar. Então, os sinais são importantes para que a confiança não seja abalada, né? O mercado não pode ser abalado, porque senão você tem grandes problemas. E logo a seguir, né, ele anuncia a troca, né, do presidente da Petrobras. É evidente que o mercado reagiu. A Petrobras sofreu realmente um grande baque, um grande prejuízo. Mas o problema vai além dessas cifras, né, que são colocadas como prejuízo de mercado, né? Vai além porque é questão da confiança. Olha o que nós falamos anteriormente. Nós precisamos gerar confiança para atrair investidores para os poços maduros. Nós precisamos gerar confiança para atrair os grandes operadores do petróleo para operar no pré-sal. Não é? Situações como essa. Oi, não, falhou aí, se eu puder, por gentileza, repetir esse final aí. Obrigado. Assim, o que nós mais precisamos hoje, né, para que o país possa, enfim, passar por essa situação tão complexa que vive hoje, é não ferir confiança, porque a economia global, nós precisamos desses investidores internacionais, tanto para operar no pré-sal, né? Então, quer dizer, se você quebra a confiança, você causa problemas seríssimos, não só relacionados à queda da ação da Petrobras. Isso vai muito além, né? E resgatar a confiança não é nada simples, né? Então o presidente, eu acho que ele peca exatamente aí, na hora que ele dá esses depoimentos, né?
Ele fala essas coisas de uma maneira muito, vamos dizer assim, de uma forma muito arrogante, né? E de uma maneira que realmente afasta, vamos dizer assim, qualquer iniciativa de investimento. Isso é preocupante, realmente, né? Só para, você me permite, Arnaldo, não for cortar o seu raciocínio aí, só para entender um pouco mais essa questão do mercado, a reação foi muito ruim quando o presidente anunciou, né, a troca. O mercado reagiu muito mal no primeiro dia e a Bovespa fechou com perda de pontos, o dólar foi a mais de 5,50, hoje já recuou. Ontem a própria Petrobras já começou a recuperou uma parte do que perdeu, e foram mais de 100 bilhões, né, em perda no primeiro dia após esse anúncio. Como é que é essa recuperação? A gente volta a recuperar isso? A gente chega aos 100% dessa recuperação? E isso implica, de fato, nessa confiança? A questão ontem dele ter colocado lá, até foi interessante que ele esteve ontem na Câmara dos Deputados, junto de alguns senadores e também do próprio seu superministro lá, o Posto Ipiranga, né, o Guedes, e até vou colocar mais um comentário, comentário de especialistas, e aí o senhor pode falar de políticos, especialistas, cientistas, que falam que essa troca aí de comando é uma guerra entre os militares e o Guedes. Os militares que querem assumir os comandos e o Guedes que representa o mercado financeiro. O senhor pode até avaliar isso se o senhor achar necessário, se implicar na questão econômica, evidentemente que da confiança. Então, só para a gente entender, essa perda muito grande da Petrobras num dia, a recuperação parcial no outro, e hoje, como é que a gente entende isso melhor? Veja só, como eu falei durante, o mercado é muito sensível, né? E de imediato ele sente. Ele sente, e a desvalorização é brutal, imediatamente. É evidente que você vai recuperando isso gradativamente, né? Mas, como eu falei anteriormente, as perdas, elas superam essas condições de curto prazo do mercado. Viu? A questão da confiança não é um elemento do curtíssimo prazo. Se o nosso governo dá sinais como esse, você imagina a grande empresa, o grande operador de petróleo, por exemplo, as empresas multinacionais que estão aqui, né? Como elas vão explicar para os seus acionistas investimentos num país como esse, entendeu? Então, quer dizer, esse é o pior problema, né? É a desconfiança que os acionistas passam a ter, né, nesse país, que não tem regras claras, né? Que a todo momento o presidente pode chegar e destituir o presidente da Petrobras, de uma outra estatal, né? Um contrato, quebra de contrato, e você não tem confiança mais no país, né? Então isso aí demora muito, né? A recuperação desse processo tem um período maior, né? Tá certo? Quer dizer, você resgata essa confiança num período muito mais longo, depois que você, enfim, acerta o tom, né, do seu discurso. Isso é preocupante. A gente precisa entender que o país passou por duas recessões, né? Uma recessão muito forte em 2015, 2016, e até hoje não se recuperou. Tá certo? Nós estamos falando, então, de 5 anos patinando, né? Patinando. Então, a recuperação não é tão rápida assim. Quando você vê alguma coisa evoluindo positivamente, é numa condição cíclica, ou seja, você chega no fundo do poço, dá uma melhorada, mas isso você não pode considerar como recuperação definitiva. A gente precisa recuperar esse país de maneira sustentável. Para isso, você precisa ter regras claras, né? Você precisa atrair a confiança da comunidade internacional. Muita gente não gosta disso, mas vivemos no mundo global. A outra alternativa é você se fechar. Será que a gente consegue se fechar e alcançar um estágio de desenvolvimento sustentável? Isso é uma pergunta, né? Para a gente refletir, né? Será que conseguimos? Praticamente impossível. Mas, professor, com relação ainda a essa questão das medidas do presidente, né?
depois dessa alteração na Petrobras, ainda com relação a essas altas de combustível, que eles colocam de forma contrária, sobretudo ali no espaço que é dele, né, na saída do Palácio, onde recebe seus apoiadores, e o presidente tomou uma atitude com um decreto que foi publicado ontem, em que ele manda agora os postos de combustíveis colocar um painel em que informe o valor real do combustível, quanto foi comprado, quanto que é de ICMS, quanto que é de CID, quanto que é de outros impostos, que eu não vou lembrar tantos nomes, que tudo é carga tributária gigantesca no nosso país, tem tantos impostos em cima do combustível. Enfim, ele quer que se mostre ao consumidor, o que não vejo de total como errado, o que ele está pagando ali quando ele abastece o seu veículo. Agora, na prática, o que muda com isso? Nada, né, professor? Nada. Na verdade é o seguinte, existe um mercado, né? Mercado, né? Ele precisa ser competitivo. Quando ele é competitivo, ele é aberto e competitivo, naturalmente as empresas, né, o preço não é definido pela empresa, o preço é definido pelo mercado, né? É diferente, o preço é definido pelo mercado. Agora, quando você tem uma certa dificuldade competitiva no mercado, né, você dá margem a oligopólios, né? Enfim, aí a fiscalização é importante também, porque a gente sabe que tem muitos problemas nesse setor, né? E uma outra coisa importante é realmente a tributação, né? A reforma tributária precisa ocorrer, né? Se você olhar toda a trajetória dos preços, de custo até o posto, né, você vai ver que tem uma parcela substancial de tributos, né? Todas as empresas pagam esses tributos, né? Agora, é evidente que cada posto tem lá a sua estrutura de custo, que é própria, né? Tem postos que a questão da confiança, tem cliente que prefere pagar um preço maior num determinado posto, ele tem confiança naquele posto. E alguns postos podem vender mais baratos, mas uma gasolina batizada, como a gente sabe que acontece, né? Porque não existe uma fiscalização adequada. Então, é preciso pensar essa situação de uma forma sistêmica e não pontual. Viu? Não é essa história de você ter que botar preço numa faixa, isso é loucura. Isso já foi, aconteceu com o comércio, você tem que colocar a taxa de juros do financiamento, o preço à vista, enfim, isso não funciona. É mais uma intervenção, né? Eu acho que o governo precisa cumprir o seu papel, fiscalizar, é preciso fiscalizar para evitar essas arbitrariedades, né? E é preciso rever a questão tributária, que a tributação é alta, porque o governo tem um custeio alto, né? Então, essa é a questão. É preciso pensar de forma sistêmica, não é pontual. Nós recebemos aqui. Pois não. Recentemente nós recebemos aqui o Rodrigo Leão, presidente do INEP, e ele falava dessa composição desse valor do combustível. O maior custo está na produção, correto? E depois vem porque aí entra a pergunta que o Arnaldo fez, e eu acredito que, vou até me intrometer aqui, mas que volta aquela velha política, assim como teve nessa pandemia da Covid, em que o governo federal tentou jogar para os estados a responsabilidade sobre as mortes, mas não conseguiu, né? Ele tenta jogar também para os estados a responsabilidade sobre o valor do preço, da composição do preço, porque analisando aqui o que o Rodrigo comentou rapidamente, essa composição chega aqui, lembrando, anotei aqui, só para você ter uma ideia, de gasolina, 30,6% da produção, né, do produtor, 12, dos tributos federais a 12,2% do etanol. Então aí você vai a 42% de custo, 42,8% de custo da produção de 1 litro. 42% é da Petrobras, ponto. Tributos federais 16,3%, e aí vem, e eu acredito, vocês podem analisar aí e responder melhor, professor,
o que o Bolsonaro quer é que 28% dos impostos contra 16% pertence ao Estado, ou seja, a carga tributária estadual é muito maior do que a federal. Aí 2,6% é da distribuição, margem de lucro, e mais 10,3% é a revenda bruta. É preciso realmente é preciso que aconteça uma reforma tributária, porque aí você vai pensar pensar nos impostos, né, em todos os estágios, né? Você tem impostos federais, né, e você tem os impostos estaduais, e os municipais, né? Então é preciso pensar essa cadeia como um todo. Eu acho que deu uma travada aí. Travou? Não. Agora está ok. Ouviu? Então, a reforma tributária é que vai definir essa questão. Enfim, que você vai tratar dos impostos em todos os estágios, né? E não separar, não dá para você ficar separando a coisa, transferindo responsabilidade para A, B, para o Estado, para o município, não. É preciso pensar na estrutura tributária que afeta, na verdade, o produto, o setor, né? Professor, são 8 horas agora, a gente já vai ao nosso primeiro intervalo, eu tenho que tentar mudar minha conexão aqui também, por isso estou mexendo aqui no computador. Mas consegue me ouvir, né? Estou ouvindo. Então vamos lá. Eu vou deixar uma pergunta, então vamos lá para o próximo bloco, Nogueira. Eu queria que o senhor falasse sobre o impacto da pandemia de maneira geral, da demanda internacional por causa da pandemia por combustíveis, o quanto isso impacta no preço do combustível que o brasileiro paga, se isso tem algum tipo de relação, já que nós falamos de um mercado global. Perfeito. Vamos então ao intervalo, são 8 horas e 1 minuto em Campos. A gente está com o Folha no Ar, primeira edição ao vivo, hoje recebendo o economista, professor da UENF, Alcimar Ribeiro. Voltamos em instantes do oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também no oferecimento de Dedumas Baterias.